Então, gente, tendo desenvolvido a ideia sobre o período joanino, no qual a educação no Brasil ela é dirigida, ela é desenvolvida, ela é planejada com o objetivo de suprir as necessidades e os interesses da família real, sendo que, na medida que esse projeto educacional é desenvolvido, a população também ela é privilegiada. É preciso que, novamente, se afirme que essa população que é privilegiada não é aquela população que vive, certo, à margem da sociedade. Certamente, os beneficiados, além da família real, serão aquelas famílias que fazem parte da elite dominante no tempo do Brasil, né? Quando a sociedade ela se estabelece a partir da presença da família real, tá bom? Então, aquele princípio de que a educação ela é planejada para servir uma determinada classe social. Muito bem. Depois desse período que nós chamamos do período joanino, né, nós temos o período imperial. Esse período imperial ele vai caracterizar-se por alguns avanços no que toca à educação, certo? Vamos lembrar que a independência do Brasil ela é decorrente de um pensamento já, ou de um desejo, uma aspiração presente não somente aqui no Brasil, mas também na Europa, né? Vamos lembrar que durante muitos anos, né, a estrutura mundial era de feudos, pequenas partes de terra no qual algumas famílias de grande influência dominavam e tinham recursos financeiros e possuíam poder bélico e dividiam a terra com determinadas famílias, determinados camponeses. Eles prometiam proteção para esses camponeses e os camponeses trabalhavam para sustentar essas famílias, né? Gradativamente, olha só a importância da Renascença, né? Coisa interessante. Por conta da Renascença e do Iluminismo, gradativamente foi aflorando no coração das pessoas o desejo por um sistema político de liberdade, certo? É a partir daí que vão surgindo gradativamente os países que hoje nós conhecemos, certo? Esse pensamento chega ao Brasil e gradativamente aqueles que nasceram no Brasil começam a ter aquele sentimento pátrio de pertencer a uma terra, de pertencer a uma nação. E até aqueles que eram portugueses e que agora moravam no Brasil, por interesses econômicos e políticos, começaram a acalentar no coração o desejo também de se verem livres da influência europeia e da influência de Portugal, certo? Então, o processo de independência do Brasil vai ser uma resposta a essa demanda, a essa aspiração da população brasileira, né? Em 1824, então, é outorgada a primeira Constituição brasileira, gente, né? E no seu artigo 179 dizia que a instrução primária, veja, a instrução primária e gratuita para todos os cidadãos. Olha só, é a primeira vez em que um documento do peso dessa Constituição, né, que é a lei máxima, certo, de uma nação, afirma-se categoricamente que a instrução primária ela deveria ser gratuita para todos os cidadãos. Agora, observe aí não diz que era obrigatória. Percebem? Essa questão da obrigatoriedade, ela vai ser desenvolvida especialmente
com o desenvolvimento do Estado brasileiro, com a ideia de democracia, com a ideia de que o Estado ele deve zelar na execução de políticas públicas educacionais para toda a população e a partir da ideia de que, uma vez que o Estado ele cobra impostos, é natural que aqueles que pagam imposto recebam os benefícios desses impostos pagos. A partir dessa lógica, vai se construindo naturalmente a ideia de que o Estado ele deve ter uma função moral e legal de oferecer à sua população, aqueles que são cidadãos naturais e legítimos, o direito a uma educação de qualidade. Muito bem. Então, aqui nós temos um primeiro documento no qual se afirma que essa educação ela tem que ser gratuita para todos os cidadãos, né? Para todos os cidadãos. Então, para suprir a falta de professores, vamos lembrar isso novamente, observa, para suprir a falta de professores, a expulsão dos jesuítas, ela resultou em décadas de grandes dificuldades para a educação no Brasil, né? Então, a partir dessas novas demandas educacionais, nesse novo contexto no qual o Brasil ele se encontra, viu-se a necessidade da formação de professores, né? E dentro dessa estrutura de formação de professores, existia aquilo que nós chamamos de um método Lancaster, no qual afirmava-se a necessidade de um ensino mútuo, né? Onde um aluno treinado, habilitado, capacitado, né? Ele tomava para si a responsabilidade de ensinar a outros 10 alunos, né? Em uma estrutura rígida, rigorosa, dentro de uma educação que nós consideramos até hoje, né, tradicional. A partir disso, nós percebemos, então, que em 1826, um decreto instituiu 4 graus de instrução: pedagogias, liceus, ginásios e academias. Isso quer dizer que, gradativamente, na história da educação no Brasil, vai se perceber a necessidade de uma estrutura educacional adequada à idade daqueles que estão estudando. Isso mostra que o processo educativo no Brasil está sendo refinado, ele está se desenvolvendo gradativamente. Tudo isso com o objetivo de melhor servir ou se adequar às necessidades dos alunos, né? Em 1834, o ato adicional à Constituição dispõe que as províncias passariam a ser responsáveis pela administração do ensino primário e secundário. Coisa interessante, né? 1834. Hoje, quando nós analisamos a educação no Brasil, nós sabemos que, predominantemente, quem está na responsabilidade de conduzir o ensino médio é o Estado. Quem trabalha com o ensino médio é o Estado. Quem trabalha com o ensino fundamental, os primeiros anos, até o 5º ano, predominantemente é o município, no Brasil todo. Isso mostra que, na história da educação no Brasil, gradativamente, essas estruturas burocráticas, administrativas, que estabelecem funções específicas para a União, para o Estado e para o município, começa a ser gradativamente construído. Isto quer dizer que, antes desse período, acreditava-se que era a função do governo geral administrar tudo. E nós vamos perceber que, gradativamente, a história da educação vai ser dirigida para um norte. Qual norte? A União, o governo federal, ficará gradativamente responsável pelos institutos, pelos cursos, pelas instituições de nível superior,
o Estado do nível médio, certo? Educação básica, e o município nos 5 primeiros anos do ensino fundamental. Isso levará, lógico, como nós sabemos, nós estamos em 1834. Até o ano de 1996, há um espaço histórico considerável a ser desenvolvido. Em 1827, uma lei geral de 15 de outubro dispõe sobre as escolas de primeiras letras, fixando-lhes o currículo de que institui o ensino primário para o sexo feminino. Sim, é isso que está dizendo. Em outras palavras, a história da educação no Brasil é uma história que aponta também para questões de gênero, né? Vamos lembrar que, predominantemente, na história da educação no Brasil, predominantemente, os primeiros educadores eram homens, eram religiosos, né? Gradativamente, a figura do professor, da professora, né? Daquele que educa, digo, se tornou uma figura ligada, especialmente nas séries iniciais, ligada à figura feminina. Isso vai ser uma construção histórica. Isso mostra que, de fato, nesse período da história do Brasil, existia muitos preconceitos, né? Muitas percepções inadequadas, erradas a respeito do papel da mulher. Isso implica dizer, sim, que nesse período acreditava-se que a função da mulher era cuidar de casa, se algum processo educativo que deveria ser desenvolvido por essa mulher ou pelas mulheres deveriam ser dentro do recesso do lar, como mãe. E isso gradativamente foi mudando. A partir de 1889, nós temos um novo período na história do Brasil, que é o que nós chamamos de Primeira República, certo? Nesse período, o que é que nós temos? Nós temos uma grande influência do pensamento positivista. Né? Pensamento positivista. Um dos exemplos do pensamento positivista, meus alunos, é a frase que nós encontramos na bandeira do Brasil: ordem e progresso. Ordem e progresso é um slogan, é um lema típico do positivismo. E quando eu falo de positivismo, eu não posso, mais uma vez, deixar de enfatizar a importância da Renascença e do Iluminismo. Visto que, como nós temos visto nessas nossas aulas de História da Educação, os fatos históricos eles estão imbricados. Os fatos históricos eles influenciam a caminhada da história da humanidade. Então, quando nós falamos desse pensamento positivista, focado na razão, no intelecto, focado na técnica, focado no desenvolvimento humano a partir da ciência, nós estamos lembrando que esse positivismo ele só desenvolveu-se a partir do desenvolvimento lá atrás, no século XV, né, século XIV, XV, da Renascença, enquanto movimento cultural, certo, que resgatou os filósofos, os pensadores antigos. E então nós estamos em pleno século XIX, século XX, em 1929, né? E nós percebemos ainda os efeitos poderosos da Renascença e do Iluminismo na história da humanidade. E a influência da Renascença e do Iluminismo na história da educação no Brasil, depois de séculos. Aí nós vamos ver que a reforma de Benjamin Constant tinha como princípios orientadores a liberdade e a laicidade do ensino. Vejam, a liberdade e a laicidade do ensino. O mesmo princípio ainda lá do Marquês de Pombal, que aspirava por uma educação laica, não laicista, mas laica. Esse desejo lá de trás ainda continuou ecoando
chegando agora nesse período, né, da Primeira República, e com grande poder e influência, dirigiu, orientou, coordenou, fez diferença significativa na educação no Brasil, né? Então, a ideia é que nessa Primeira República advogava-se a necessidade de uma educação pautada em princípios positivistas. Que princípios são esses? O princípio da liberdade, o princípio da laicidade do ensino, ou seja, sem influência da religião, o princípio da ordem, do progresso, da razão e da ciência para conduzir os processos educativos. Esses princípios seguiam a orientação do que estava estipulado na Constituição brasileira. Portanto, era preciso substituir a predominância literária pela científica. E nesse período, né, vamos perceber, né, que o analfabetismo dos anos de 1900, segundo o Anuário Estatístico no Brasil, era em torno de 75%. 75% da população brasileira era analfabeta. Isso mostra claramente que a história do Brasil, a história da educação do Brasil se debateu com grandes desafios. E observem, meus amados, uma era a realidade na Europa, de países pequenos, de países que, quando comparado com algumas cidades no Brasil, são menores do que uma cidade no Brasil. O Brasil, nesse período da Primeira República, já possuía esse grande território que é o Brasil. O Brasil é um país de tamanho continental. Agora, vamos imaginar os desafios educacionais do Brasil nesse período, gente. Certo? A falta de tecnologia, a imprensa, carro, telefone. Então, esses 75% da população que era analfabeta reflete exatamente o contexto tecnológico no qual o Brasil se encontrava. E aí, então, nós estamos no período da Segunda República, de 1930 a 1936. O que é que temos a partir desses dados de uma maneira sucinta aqui, né, nessa caminhada sucinta da história da educação no Brasil? A Revolução de 30 foi um marco referencial para a entrada no Brasil no mundo capitalista e de produção. Isso é importante nós percebermos. Observe. A partir da década de 30, 1930, elementos importantíssimos vão ocorrer na história do Brasil. Que elementos importantíssimos eu me refiro? Eu me refiro exatamente à questão de que o Brasil ele começa a ingressar em uma caminhada de desenvolvimento econômico, capitalista. Isto implica dizer que, gradativamente, podemos colocar a partir da década de 30, gradativamente, o cenário de produção e o cenário tecnológico no Brasil vai gradativamente mudar. Aquelas produções manufatureiras, né, vão ser substituídas pela produção industrial. Aquilo que se fazia em casas, em 50 unidades, 100 unidades, começa a ser produzido nas indústrias no Brasil a milhares de unidades. Essa nova caminhada, essa nova realidade industrial no Brasil vai apresentar uma nova demanda. Que demanda é essa? A demanda de pessoas qualificadas para trabalhar nessas indústrias. Isso quer dizer que, a partir da realidade da presença do Brasil dentro de uma perspectiva capitalista mundial,
e do desenvolvimento do mercado de produção industrial, né? Essa nova realidade vai exigir uma reconfiguração do sistema educacional no Brasil. Que reconfiguração é essa? Essa reconfiguração significa que o sistema educacional ele começou a ser planejado e começou a ser executado com o objetivo de preparar e qualificar a população para essa nova estrutura social e econômica fruto do desenvolvimento industrial que estava ocorrendo no Brasil. E aí, o que nós observamos a partir dessa constatação histórica? Nós concluímos que, assim como lá atrás o sistema educacional no Brasil ele foi modificado, ele foi transformado, ele foi até melhorado por conta dos interesses e necessidades da família real, por igual modo, o sistema educacional no Brasil ele desenvolveu-se a partir dos interesses da produção industrial. A demanda no comércio, a demanda no capitalismo, a demanda da indústria exigiu uma nova escola, um novo professor, um novo aluno. Pois se a educação no Brasil não se modernizasse, se a educação no Brasil não começasse a repensar até o currículo ensinado, certamente nós teríamos, nesse período, uma massa de pessoas, uma massa enorme, uma quantidade enorme de pessoas que, mesmo terminando a educação formal, não estariam habilitadas para trabalharem, não seriam mão de obras qualificadas para a indústria de então. Então, nesse sentido, podemos afirmar categoricamente que, nesse período, o sistema educacional foi voltado, foi reorganizado, reconfigurado para suprir as necessidades, as demandas do mercado capitalista e também as demandas e necessidades das grandes indústrias. A nova realidade brasileira passou a exigir, então, uma mão de obra especializada e, para tanto, era preciso investir na educação. Era preciso investir em educação. E esse investimento, podemos assim dizer, foi investimento tanto na oferta de novas vagas para o estudo, como também na construção de instituições educacionais. Em 1930, foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública. Observe, coisa interessante. Em 1930, foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública. Educação e Saúde Pública. E em 1931, o governo provisório sanciona decretos organizando o ensino secundário e as universidades brasileiras ainda não existentes. Noutras palavras, vocês percebem que no início da história das estruturas burocráticas do Estado brasileiro, o Ministério da Educação e da Saúde Pública, eles estavam como que imbricados, correlacionados? Sim. E gradativamente nós vamos ver que haverá uma distinção clara nesses ministérios. E nós vamos ver que em 1931, certo? Até o ensino secundário e universitário, ele passa por novas reconfigurações e organizações para otimizar e preparar melhor o sistema educacional. Em 1934, foi criada a Universidade de São Paulo. Em 1930, os alunos matriculados nas escolas correspondiam a 30% da população em idade escolar. 30% da população, gente, era muita pouca gente ainda. Certo? Mas, certamente, nesse período, o Brasil já tinha avançado
consideravelmente no processo educativo. Em 1932, ocorre o que nós chamamos de o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. E o que é que esse manifesto ele proclamava? A formação do homem para todos os grandes setores da atividade nacional. Ou seja, que era preciso qualificar e preparar as pessoas para a nova conjuntura política, econômica e social que o Brasil ele se encontrava. Este decreto resultou na implantação de um currículo enciclopédico. O que significa um currículo enciclopédico? Significa um currículo pautado nos livros, nos conceitos, né? Pautados em conhecimentos técnicos, certo? No conhecimento teórico. Nesse sentido, esse currículo enciclopédico era uma característica negativa desse período, né? Visto que hoje nós sabemos, hoje nós afirmamos que, embora seja importante os estudos sistemáticos, e aí está a BNCC para apontar aquilo que se deve aprender em todos os anos da educação básica. Entretanto, hoje se afirma que, tão importante quanto os documentos oficiais, o professor deve estar atento, observando sobre outros currículos e outras formas de aprendizagem. E nós estamos em 1937 agora, em 1945, chamado de Estado Novo. O que nós aprendemos, o que nós percebemos aqui, né? Novamente, nesse período existe uma ênfase na visão de que a educação ela deve preparar o maior contingente possível de pessoas para serem mão de obra diante de um mercado que se desenvolve, diante de um capitalismo que demanda cada vez mais pessoas qualificadas, preparadas para uma nova estrutura social e uma nova estrutura econômica. Você poderia perguntar para mim, professor, isso necessariamente está errado? Eu digo não, negativo. Porque, de fato, é função da escola também preparar a pessoa para o campo de trabalho. Percebe a palavra? Também para o campo de trabalho. Mas a função da escola não é somente preparar a pessoa para ser uma peça fria na máquina desenvolvida pelo capitalismo ou desenvolvida pelo mercado internacional ou nacional. A função da educação extrapola a mera formação técnica. A educação e o sistema educacional deve também preparar as pessoas para serem cidadãos, pessoas capazes de problematizar a sua própria existência, pessoas capazes de repensar a própria vida e, a partir dessa reflexão sobre a própria vida, tomar as decisões pertinentes e necessárias. Nesse sentido, a nova Constituição enfatiza o ensino pré-vocacional e profissional, como falei anteriormente, né? E aí nós vemos também que aqui mantém-se a gratuidade e veja, e a obrigatoriedade do ensino primário. Também dispõe como obrigatório o ensino de trabalhos manuais de todas as escolas normais, primárias e secundárias. Então, a partir desse momento histórico, né, a partir desse momento histórico da Constituição, né, de 37, é afirmado categoricamente que o Estado ele é obrigado, é direito do cidadão e é dever do Estado oferecer essa educação. Agora, veja que coisa interessante. É dever do Estado. A pergunta é, como é que nós interpretamos isto? É direito?
é direito do cidadão. Aí nós vamos ver que esse cidadão de direito, ele vai ser interpretado de várias formas na história da educação do Brasil, gente. É só na década de 90 que se vai perceber que a criança ela é cidadã e tem direitos à educação infantil. E que essa educação infantil também deve ser oferecida gratuitamente e é dever do Estado oferecer vagas para a educação infantil. Então, observe, a criança ela tem direito à educação infantil, não por causa de seus pais, também por causa de seus pais, mas a criança, como cidadã brasileira reconhecida legalmente, é direito dela que o Estado conceda para ela uma vaga na educação infantil para que ela possa se desenvolver como cidadã. E aí nós temos a questão da nova república, né? E essa nova república de 46 a 63, nós temos aí um movimento a favor da escola pública, uma ênfase de fortalecimento das estruturas da educação pautada naquela educação que é oferecida pelo Estado, né? Aí também são estabelecidas as diretrizes e bases da educação nacional, né? E a Constituição de 46, na área da educação, determina a obrigatoriedade de se cumprir o ensino primário e da competência à União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional, né? Hoje, que nós temos a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a lei primordial, fundamental, que define a educação no Brasil. E eu gostaria de dar especial destaque aqui, em 1953, a educação passa a ser administrada por um ministério próprio. Anteriormente estava vinculado à saúde, agora existe o MEC, o Ministério da Educação e Cultura. Então, vejam, de 1500 a 1953, nós temos aí muitos séculos, 4 séculos, até que no Brasil estivesse uma estrutura burocrática responsável por desenvolver a educação no Brasil, né? E aí, o que nós também percebemos, né? Nós temos o período chamado período do regime militar, desenvolvido de 64 a 85. Nesse período do regime militar, a educação já é colocada de uma forma clara na Constituição, de que o Estado tem o dever de oferecer uma educação gratuita e que o cidadão brasileiro ele tem o direito por essa educação. E, a partir daí, nesse período, vejam, e é interessante nós percebermos, que é exatamente nesse período do regime militar que são criados agências de pesquisa de pós-graduação, mestrado, doutorado e assim por diante. E amplia-se o ensino obrigatório de 4 a 8 anos, como na minha época, né? Nós tínhamos até a 8ª série. E a partir de 64, muitos educadores, infelizmente, faz parte da história da educação, né? Que muitos educadores passaram a ser perseguidos porque tinham uma visão ideológica e partidária, certo? Diferente daqueles que estavam administrando o Brasil. Vamos lembrar que nesse período, basicamente, o mundo estava dividido entre aqueles que apoiavam ou eram simpatizantes dos Estados Unidos e aqueles que eram simpatizantes do socialismo, do pensamento e da estrutura da União Soviética, né? E então, a partir daí, no regime militar existe um grande avanço na expansão das universidades e cria-se um projeto, um planejamento para tentar acabar com o analfabetismo no Brasil, que tinha uma porcentagem grande, elevada. E aí, para os antigos, né, como eu, nós lembramos do Mobral, né?
O Mobral era o Movimento Brasileiro de Alfabetização. E a partir do Mobral, muitas pessoas foram alfabetizadas. Não erradicou o analfabetismo, né? Ainda hoje o analfabetismo está presente no Brasil, e eu penso que esse analfabetismo ele está presente basicamente por dois fatores básicos. Existem outros fatores, mas primeiro é a extensão do Brasil. O Brasil é enorme, é demasiadamente grande. Eu sou paraense, então existem regiões no Pará em que as pessoas saem do local onde moram para a cidade, certo? Às vezes as pessoas passam mais de anos sem ir na cidade, apenas morando no interior, onde não tem nenhuma casa. Então, o tamanho do Brasil também dificulta. E um segundo elemento que nós podemos falar aqui diz respeito exatamente às questões econômicas, né? Entre trabalhar e sobreviver, comer e estudar, as pessoas elas optam muitas vezes pelo suprimento das necessidades as mais básicas e da sobrevivência, né? E aí nós temos a LDB, certo? Que vai afirmar, então, a importância de uma educação profissionalizante, certo? E, a partir daí, começa-se a afirmar a necessidade de determinadas disciplinas que são utilizadas, digo, para reforçar o sistema político vigente nesse período, que era o regime militar. E, a partir daí, cria-se os estudos sociais, a educação moral e cívica e a organização social e política no Brasil. Eu fui dessa época, eu estudei essas disciplinas. E essas disciplinas tinham como finalidade ensinar aos jovens como era a organização, né, política e social do Brasil, e, ao mesmo tempo, dar forte ênfase ao sentimento patriótico nas crianças, né? E aí nós temos outro processo histórico, outra caminhada histórica, a partir de 1986, com a abertura política e a democracia, e este é um assunto que nós veremos na nossa próxima videoaula.